O espírito do terrícola assume uma configuração física mais imperfeita, sendo robusto de corpo e sempre pobre de vitalidade magnética. Hoje seu perispírito ainda sofre o efeito dos recalques terrestres. É algo bizonho no comando do novo sistema nervoso, habituado a uma respiração baseada na quantidade de ar. Sente dificuldade psíquica na operação em que vale mais a qualidade do oxigênio. Seu aspecto físico tem um ar pesadão, seus movimentos são um pouco caricatos em relação ao desembaraço e precisão com que os marcianos se movem. Envelhece e se fatiga mais cedo. O psiquismo terráqueo que o comandou durante muitos milênios, marca-o com seu selo indelével. Em alguns casos, raros, na impossibilidade de vencer completamente a nostalgia psíquica da Terra, os mentores espirituais recomendam unir retorno a este planeta, como terapêutica para o equilíbrio emotivo, numa reencarnação intermediária. Pergunta: confunde-se a ideia de um espírito que em situação superior precise ou deseje voltar a um panorama rude e desagradável, como é o da Terra. Esse fato é comum? Ramatiz: vossos espíritos também não ignoram o panorama de beleza espiritual e os planos superiores, nas zonas extraterrenas, em que os vossos mentores facultam visitas para estímulos. No entanto, o grito da matéria inferior se faz vivamente e inúmeras vezes vos desajustais. O ambiente de luzes, perfumes, cores e melodias, a convivência entre seres de propósitos angélicos, já os tendes preterido pelos gritos do sexo, vitualhas sangrentas e acepipes grosseiros, pelo fumo, alcoólicos e desregramentos psíquicos. Então o desejo vos faz descer e a porta do céu se abre para vosso retorno ao equilíbrio emotivo na matéria, onde entretendes, novamente, as ilusões do ambiente terreno. Mesmo no mundo físico, subis intermitentemente as zonas altas do espírito, porém os desejos vos arrastam para as zonas baixas do instinto inferior. Trocais, pois, também o ambiente interno de beleza espiritual, pelo panorama rude e desagradável do mundo exterior. Pergunta: cremos que em face de um planeta como o marciano, onde poderemos usufruir toda a magnitude de sua harmonia superior, não se justifica uma descida para mundos inferiores, pois a alma já tem comprovação do bem maior? Não lhe parece? Ramatiz: diante de uma sinfonia de Beethoven ou de Mozart, que deleita a alma do civilizado, o bugre dará apenas preferência à rudez do seu batuque. A higiene, a estética e o cientificismo moderno de luxuoso hotel é ambiente constrangedor para o sertanejo, que receia o banho e dorme na esteira. O condicionamento psíquico comanda os desejos da alma, quando a alma ainda não conseguiu a sua própria libertação das formas, e não atingiu a fase definitiva do autoconhecimento. Pergunta: anteriormente informastes que todos os marcianos auxiliam os espíritos desajustados. Como identificarmos, na Terra, os desajustados de outros planetas? Ramatiz: a maioria dos vossos desajustados provém do próprio meio terráqueo, são produtos de reencarnações em discrepância com o ambiente, comumente devido à culpa dos próprios civilizados. Tanto esses desajustados, quanto os que procedem de mundos inferiores, encontram terríveis e imperdoáveis adversários nos que já obtiveram maior equilíbrio. A sociedade e as leis terrenas, como um ninho de vespas, atacam de tal modo esses desambientados, que os privam de sua recomposição mental, psicológica e moral. O ambiente de injustiça e corrupção, a comodidade de não pensar em ser útil e servir, vos leva a cometer os maiores desatinos, em que um pequeno delito faz apodrecer um infeliz na penitenciária e um grande crime da argúcia velhaca, passais ao seu autor o diploma de esperto e inteligente. É a mais patente inversão de valores aos princípios espirituais de responsabilidade kármica. Há evidente desequilíbrio no vosso mundo, pois o ladrão de aves e o batedor de carteiras são maiores criminosos do que o banqueiro fraudulento, o administrador corrupto, a autoridade venal, o governo dilapidador, o representante popular mentiroso ou o ministro oportunista. Os meliantes comuns ainda afrontam perigosamente a lei, expondo-se à execração pública e arriscando a vida em troca de bens mesquinhos, mas os prevaricadores oficiais se acobertam à sombra do poder e da autoridade venal.
Se os infelizes desajustados do vosso mundo operam com o punhal e a pistola, os salteadores do patrimônio público servem-se da caneta tinteiro, a qual, em muitos casos, é uma arma que causa mais vítimas e sofrimentos do que um revólver na mão de um homicida. Indubitavelmente, ainda não ofereceis condições para socorro e reabilitação de vossos desajustados. Pergunta: quais são os tipos desses nossos desajustados? Ramatiz: facilmente os encontrareis nos seres estropiados, pedinchões, espécies de responsáveis sem eira nem beira, avessos ao trabalho, indisciplinados, irritáveis e desregrados. Fitam-vos, nas ruas, com certa cólera, postam-se à vossa frente e exigem direitos que repelis até com violência. No íntimo de suas almas há, por vezes, uma grave censura de ordem espiritual. Nota-se-lhes absoluta falta de ajuste moral aos conceitos comuns da vossa sociedade, são desconcertantes, porque não se cingem às vossas etiquetas, responsabilidades, leis, sistemas, higiene e costumes. Vós os denominais de tarados, esquizofrênicos, vagabundos, meliantes e alcoólatras irresponsáveis. Mas é a lei divina que está funcionando, é a carga de espíritos que, por culpa dos vossos excessos e indiferença do passado, tereis que aturar, participar, educar e servir. São ainda as almas rudes dos selvagens que foram expulsos do seu habitat, onde faziam a sua evolução tranquila e ignorada. São os infelizes africanos que foram trucidados, por imprestáveis à escravidão, lá no seio da pátria amiga, ou que apodreceram nos navios negreiros, necessitados de prosseguirem a sua evolução, e que foram violentados, ligam-se, por lei do karma, aos seus antigos algozes e caçadores, coabitando na civilização dos que os violentaram na ascensão normal da consciência, trazem o cortejo de suas idiosincrasias e consequentemente o seu desajuste ao ambiente. Pergunta: todas essas almas de silvícolas e africanos que foram perturbados no seu verdadeiro habitat apresentam-se na civilização nesse aspecto compungido e incoerente? Ramatiz: não há determinismo divino para tal condição, é justamente a ausência de apoio moral e de proteção social, que leva esses seres ao arrasamento e os torna problemas para a própria civilização. Comumente, sob o imperativo severo da lei kármica, nascem nos vossos lares, constituindo a figura da moça rebelde, excêntrica ou o filho boêmio, desregrado, inimigo da ética comum de vida. É a dor de cabeça dos pais ricos. Mas é, também, o negro trucidado na floresta africana ou o silvícola assassinado pelo feroz capitão de mato, ou o descendente nagô que apodreceu no fundo do barco ou foi tirado ao mar. O desajuste é patente, pois a alma despida de preconceitos e convenções, acostumada à plena liberdade de seus instintos e movimentos, no ingresso ex-abrupto à civilização, transforma-se no filho desnaturado e de perigosos impulsos. Vive no vosso ambiente uma existência contraditória, pondo em polvorosa as autoridades, a imprensa, os juízes e o público. Os pais, irmãos e a parentela aflita, antigos caçadores de negros ou silvícolas, muitos deles, vêem-se obrigados a sustentar e a suportar as tropelias daquele mesmo que eliminaram, no passado, na movimentação nefanda da escravidão. É a lei divina funcionando íntegra e justa, no karma indesviável de a cada um conforme as suas obras. Pergunta: porventura esses seres não devem ser punidos ou isolados da coletividade onde atuam perigosamente? Ramatiz: é óbvio que não é aconselhável a liberdade da maiva no jardim de flores perfumadas, assim como não se justificaria o apoio incondicional aos desajustados, apenas porque são reflexos do passado. A correção sob o império augusto do amor divino não somente vos libertaria desse passado inglório, como ainda auxiliaríeis os eventos espirituais das vítimas, que hoje vos perturbam a civilização. No entanto, a contradição é pungente no vosso mundo, pois a cólera da lei recai, inapelável e opressiva, nesses seres psiquicamente transtornados, enquanto é tolerante e protetora para os que constituem a elite do crime. Exatamente o criminoso hábil, inteligente,
Educado em colégios esmerados e munido de vistoso diploma acadêmico, já desembaraçado no convívio social, vós o colocais à testa do patrimônio público. Ele dilapida esse patrimônio, comete injustiças e burla as leis que deve respeitar, escamoteia os direitos alfandegários, impõe a força de suas amizades para garantir as suas falcatruas, desarticula a engrenagem judiciária e inverte concepções da lei. Usufrui o máximo apetecível, amealha a fortuna em curto prazo, apressa a morte dos tuberculosos que não têm hospitais e dos alienados sem asilos, favorece a corrupção dos menores sem proteção, e gera o desespero no miserável que está faminto. Enquanto outros, credenciados e protegidos pelo beneplácito oficial, são os gozadores desse purgatório terráqueo, o verdadeiro desajustado vos perturba, como desagravo ou protesto por não o haverdes recolhido e educado quando, na sua infância, ainda era possível salvá-lo. A vossa civilização buscou-os no seio da mata generosa, e, agora, os marcais com o ferrete aviltante do cárcere, em vez do amparo educativo do amor fraterno. Pergunta: quais outros exemplos de desajustados espirituais? Ramatiz: os gangsters que constituem delicado problema da civilização americana do norte são os espíritos dos antigos peles vermelhas que foram violenta e impiedosamente enxotados de suas terras pelos aventureiros inescrupulosos. Devido a injustiças passadas e à violação espiritual de direitos, os antigos pioneiros, que rechaçaram esses selvagens, estão obrigados a recebê-los como cidadãos reencarnados no seio das metrópoles populosas. Dá-se, então, o desajuste violento, o antigo pele vermelha, cuja moral e leis eram baseadas na luta, na agressividade e na absoluta liberdade das imensas pradarias, sem a tutela de convenções sociais, tenta sua liberdade de modo brutal, dentro da própria civilização. Ressurge a sua índole destrutiva, porque não concebia ser crime o gesto de matar, para ser, no passado, crime era a covardia, a fuga, a traição, e matar era a glória da tribo. Os gritos de seus recalques animalescos vibram ainda no seu psiquismo selvático. A sua flecha e o seu tacape de outrora têm os seus substitutos no punhal e na metralhadora, que espalha a morte nas ruas das cidades. Não há autoridade ou leis que os amedrontem. Na sua alma ainda estruge o brado das injustiças dos que os enxotaram da sua vida livre. E o ex-pele vermelha se torna o gangster temido ou assaltante comum, de ruas e de residências, alimentando os cárceres e as penitenciárias. É o bruto que se senta na cadeira elétrica sem discernir o senso de justiça do civilizado. É um cínico, um mau, perverso e impiedoso. É um criminoso revoltante, cuja liberdade é perigosa. Ele só pode ser dobrado pela violência da lei draconiana, a cadeira elétrica, a forca, a câmara de gases ou o fuzilamento. É o civilizado respondendo à dinamite, ao Winchester ou ao canhão de outras épocas, quando aniquilavam hordas selváticas e destruíam aldeias inofensivas. Mas perante a lei divina, no entanto, o crime oficializado será julgado mais severamente do que o crime do desesperado do delinquente, que se desajustou na lei reencarnatória. Inúmeras vezes, as autoridades e seus asseclas tombam sob a metralha dos que estão fora da lei, mas, na realidade, tais mortos são criminosos de ontem, abatidos pela vingança das suas vítimas do pretérito. É a lei do quem com ferro fere com ferro será ferido, lei que é advertência de ordem divina. Pergunta: os marcianos só desencarnam na velhice? Ramatiz: as espécies animais sadias, na Terra, atingem sempre uma velhice acima do normal. Em consequência, em Marte, onde a saúde é problema resolvido e a enfermidade só se apresenta nos desequilíbrios magnéticos, o desencarne só ocorre na velhice, desde que o marciano delibere ir até o fim. Pergunta: até ao fim? Porventura podem desencarnar antes da velhice, se assim quiserem? Ramatiz: não antes da velhice, mas no período da velhice, abandonam o corpo se assim julgarem conveniente, na fase em que este começa a perder a sua vitalidade. É como abandonar a vestirrota, imprópria ao frio e à vida de relação social. Pergunta:
Esse abandono do corpo é uma simples desincorporação à vontade, ou é uma partida súbita, em que a matéria sucumbe. Ramatiz, o marciano desintegra o seu organismo sob propensos científicos incompreensíveis à vossa mentalidade. Despede-se dos seus contemporâneos, em cerimônia festiva e sem compungimento. Solicita os serviços técnicos do templo da desencarnação e após uma operação magnético-etérica em sala especial, dá-se a desintegração perfeita, num micron de segundo. A matéria, que aliás é energia condensada, perde o seu apoio magnético, desata-se a rede que sustinha os átomos coesos, em suspensão físico-magnética e o espírito, liberto, regressa ao plano astral, recebendo abraços e cumprimentos pelo seu retorno. Sabeis que o peso real do corpo físico não vai além de alguns gramas, referindo-nos à pasta nuclear, que restará da aparência física. Não é, pois, o acontecimento dramático que, entre vós, põe o lar em alvoroço. Em Marte, a desencarnação é num sentido apenas aparente e simbólico, não a morte, mas libertação de energia estática, que retorna à massa de sua afinidade cósmica. O dito fenômeno de desintegração assemelha-se ao emurchecer das pétalas da flor, enquanto o seu espírito perfume ou aura etérica se desprende, íntegra, em condições de se incorporar novamente, e flor. O marciano devolve ao meio energético a energia que utilizou, para uso provisório. Pergunta: mas isso não é uma espécie de suicídio perante a lei divina? Ramatiz: o suicídio em sua feição intrínseca é a fuga da vida, quer pelo desespero, rebeldia, negligência ou covardia. Na Terra, esse ato implica em grave penalidade contra a própria consciência, pois ainda estás profundamente ligados aos desatinos e injustiças do pretérito. Semeastes dores e sofrimentos acerbos nas tropelias pregressas, sois obrigados a resgatar esse débito, ceitil por ceitil, até vossos derradeiros dias de vida humana. Os marcianos, em face de seus esforços, já se desobrigaram dessas dívidas que vós ainda tendes quanto ao passado. Pergunta: mas isso é sempre uma deliberada extinção de vida própria, o que pode não condizer com os princípios criadores da existência divina. Não é assim? Ramatiz: já vos notificamos, o marciano não extingue a vida do corpo, este é que se oblitera, tornando-se incapaz de suas funções como instrumento material. Seria contradição a sua eliminação quando o organismo ainda estivesse na infância ou mocidade, em condições de servir e ser útil. Quanto ao suicídio, de fato, praticado no vosso mundo, é um gesto condenável em absoluto, pois o tempo de permanência da alma reencarnada em vosso planeta obedece a um determinismo regulado por diversos imperativos, inerentes ao seu passado e ao seu futuro. E como o suicídio consiste em antecipar a data marcada pela lei, quanto ao fim ou morte do corpo que ela tomou, o suicídio, em sua extensão e responsabilidade moral, não se restringe apenas ao ato de acabar com a vida num instante. Por conseguinte, a Terra está repleta de suicidas potenciais, que, neste lado, respondem severamente pelas suas imprudências gastronômicas e abusos de bebidas alcoólicas e corrosivas. De modo que uns se suicidam violentamente, por desesperos, paixões ou covardia em viver, e outros se suicidam lentamente, aos poucos, devido a seus abusos de toda a espécie. Pergunta: embora reconheçamos as vossas razões, parece-nos que essa desintegração prematura é sempre um ato de rebeldia ou fuga à vida física. Não será assim? Ramatiz: laborais num grande equívoco, pois há que atender a certas contingências inerentes à vida em Marte. A velhice marciana é a coroação ou período áureo do espírito reencarnado, é a existência livre de quaisquer obrigações. O velho pode trasladar-se para qualquer latitude geográfica do orbe, goza de plenos direitos de liberdade sem impedimentos em qualquer situação. Seus desejos, sonhos e ansiedades são ordens que se cumprem integralmente. Enquanto a infância, apesar de atraente e repleta de acontecimentos deliciosos, é sempre um preâmbulo das futuras responsabilidades do adulto. A velhice marciana é completa alforria dos deveres e disciplinas. Em consequência, o cidadão marciano,
que em vez de usufruir a recompensa integral que lhe cabe por direito de existência vivida resolve desencarnar antecipadamente, não é o rebelde que foge à vida comum, porém o ser que abdica de bens sagrados, a fim de, mais depressa, retornar na figura da outra criança candidata a novas responsabilidades. Esse desencarne prematuro é movido pelo espírito de serviço contínuo, muito peculiar do marciano sempre afeito ao bem alheio. A alma parte cedo, para, cedo, retornar ao serviço ativo. 26. Aeronaves, espaçonaves. Discos voadores. Pergunta: quais os gêneros de aeronaves, em Marte? Ramatiz: embora existam de várias configurações, compreendem dois tipos distintos: os aparelhos de voo exclusivo dentro da atmosfera de Marte ou de outros planetas, e as espaçonaves que servem especificamente para as viagens interplanetárias. Pergunta: qual a diferença funcional entre esses dois tipos? Ramatiz: as aeronaves, ou os aparelhos do que só trafegam na atmosfera dos planetas, movem-se, em parte, pela energia magnética, e também são auxiliadas na movimentação e sustento no voo, pelos recursos mecânicos movimentados pelas reservas energéticas mantidas em acumuladores especiais. Pergunta: quais os aspectos desses aparelhos utilizados somente na atmosfera dos planetas? Ramatiz: variam quanto à conformação de sua estrutura, uns são ovoides, outros esféricos, achatados nos topos, alguns semelham cúpulas, capacetes e os mais usuais parecem pratos extensos ou bojudos. São construídos para vários climas e pressões. Há ainda os tipos agigantados, parecidos com grandes sinos invertidos e com enorme plataforma circular, onde se erguem verdadeiras estâncias aéreas, destinadas a veraneios e repousante descanso espiritual em diversas altitudes na atmosfera. Também servem para longas excursões dentro do habitat marciano. O mecanismo de propulsão fica lhes abaixo da plataforma e voam suavemente em linha horizontal, num equilíbrio seguro de sustentação magnética. Podem atingir a linha extrema, fronteiriça ao vácuo em torno do planeta, servindo também para as observações astronômicas mais complexas, quando os astrônomos desejam evitar as deformações produzidas pelas cortinas atmosféricas. Pergunta: em Marte, o tráfego aéreo é o maior do que o terrestre? Ramatiz: apenas um terço do tráfego marciano se faz por terra ou pelos mares repletos de comunicações entre si. A vida marciana é essencialmente aérea, quer pelo progresso e segurança que já obtiveram nesse setor, quer pela tranquilidade e prazer que se desfruta nos voos atmosféricos. Os grandes aparelhos que mencionamos servem particularmente ao governo, que os destina a férias coletivas dos servidores que deram horas extras de trabalho a favor da coletividade. Os beneficiados reúnem suas famílias e parentes e, completamente livres das contingências e obrigações diárias, viajam como num mundo à parte, onde suas almas se renovam no magnetismo amoroso da fraternidade espiritual. Através da atmosfera tênue e serena, os raios solares são absorvidos pelos excursionistas em zonas mais altas e a sua circulação, essencialmente arterial, revitaliza-se poderosamente, à feição dos vossos banhos de sol. Os viajantes escolhem as regiões que melhor condigam às suas emoções, sonhos e objetivos educacionais, seja excursão aos polos, aos trópicos, às zonas equatoriais, ou então às regiões de reservas rurais, onde se adaptam e criam animais, insetos, plantas e flores trazidos de outros mundos. Pergunta: qual o tamanho ou medidas desses aparelhos de excursões? Ramatiz: os tipos mais agigantados atingem a 500 metros de comprimento e podem manter-se imóveis no espaço, tanto tempo quanto rejam as preferências, pois a energia de sua estabilidade é mantida pela sustentação do próprio campo gravitacional. Pergunta: e as aeronaves de tipos menores, quais suas medidas e aspectos internos? Ramatiz: há um tipo mirim destinado a pesquisas mais sutis nas viagens interplanetárias. Não ultrapassa 1 metro de diâmetro e é um perfeito laboratório em miniatura, de alta sensibilidade,
podendo ser controlado à distância do orbe. A série de aparelhos sob controle à distância vai desde 1 metro a 3 metros, sem tripulantes. E desta medida até um comprimento de 60 metros, nos transportáveis para fora da órbita marciana. Os aparelhos, mesmo os de grande porte, são fundidos e estampados de uma só vez, em prensas movidas pelo magnetismo etérico, as quais se assemelham a gigantescas catedrais edificadas no centro dos parques industriais. Esses aparelhos não têm emendas, parafusos, dobradiças, rebites ou encaixes suplementares e podem ser feitos em séries. Suas medidas obedecem escalas em harmonia com certas leis vibratórias do éter cósmico. Pergunta: como poderemos avaliar essas medidas condicionadas a certas leis vibratórias? Ramatiz: não temos permissão para dar-vos detalhes completos. Contentai-vos em saber que alguns aparelhos são construídos sobre a vibração máter do número 3, outros na do número 7 ou 9, que os marcianos denominam de figura potencial vibratória. Pergunta: quais são os recursos mecânicos que auxiliam os aparelhos no voo dentro da atmosfera do planeta? Ramatiz: cada aparelho possui um conjunto duplo, triplo e até sextuplo de anéis que se movem, em oposição recíproca, quer no decolar, quer no aterrissar, submetidos a um controlador que rege a formação dos campos magnéticos. Esses anéis auxiliam o equilíbrio estático de equivalência entre as forças magnéticas de atração e repulsão, da própria lei da gravidade. Esse recurso permite economia de mais de 30% da força projetada pelos transmissores terrenos. Equivale a certos dispositivos que os vossos automobilistas utilizam para reduzir o gasto de combustível. No caso de serem movimentados sem servirem-se diretamente da força gravitacional, então, esses anéis, postos em aceleração indescritível, arrancam a aeronave de seu campo estático, sob uma velocidade centrífuga espantosa. E assim que essa velocidade neutraliza e anula o centro equilibrante que sustenta o aparelho em manutenção estática, entra num ângulo de 180 graus e, disparando em fuga rapidíssima, assemelha-se a um rastilho luminoso. Pergunta: supondo esse aparelho pousado no solo do nosso planeta, qual seria a sua velocidade inicial para vencer ou superar a nossa lei de gravidade? Ramatiz: calculamos que teria de partir do ponto estático, numa autopropulsão centrífuga, com a velocidade inicial de 20.000 km/h, embora em Marte possa realizar o mesmo fato sob menor velocidade. Pergunta: esses aparelhos marcianos serão os chamados discos voadores que tanta celeuma têm provocado na Terra? Ramatiz: justamente, são esses os discos voadores que tendes visto em vossa atmosfera, ora, completamente imóveis, ora, desaparecendo de vossas vistas em velocidades incontroláveis, pois, efetivamente, os marcianos estão operando no vosso orbe há muito tempo, formando um conjunto de observadores com finalidades pacíficas, embora, prudentemente, em defensiva. Esses eventos prosseguirão até a hora profética do encontro determinado pelo Pai, que é a ligação ou contato entre os orbes ainda materiais e os de seres ou almas mais evoluídas. Aparelhos de outros planetas também têm feito incursões no vosso campo atmosférico, e mesmo, estabelecido contato com o vosso solo. E agora já não podeis duvidar de que, conforme anunciou Jesus, na hora dos tempos chegados, estranhos sinais se farão visíveis no céu. Pergunta: poderemos, então, denominá-los discos voadores em vez de aparelhos voadores? Ramatiz: mas não vos esqueçais de esclarecer, discos voadores marcianos, pois, como dissemos, alguns, de outros orbes, também já vos têm visitado. Pergunta: em que tempos marcianos podem vir à Terra? Ramatiz: depende da distância entre o vosso planeta e Marte, quando este se encontra a 65 milhões de quilômetros. Os voos diretos, sem pouso nos satélites artificiais, podem ser vencidos em poucos dias. E quando a distância orça em 400 milhões de quilômetros entre Marte e a Terra, em certos casos, no regresso, aguardam que o seu planeta,
no curso de sua órbita natural, lhes fique mais perto, facilitando um salto de menor distância, porém, na distância de 400 milhões de quilômetros, as ditas viagens são menos frequentes. Pergunta: como funcionam esses aparelhos ou discos voadores? Ramatiz: funcionam com o aproveitamento da força magnética, na lei de atração e repulsão dos polos, e essa energia ou combustível imponderável é captada através da cúpula superior. Essas cúpulas, devido a tratamento específico a que são submetidas em sua fabricação, têm propriedade absorvente energética, tornando-os a parte mais sensível do aparelho. Os jogos de anéis que eles possuem são movimentados pela energia concentrada no polo magnético existente sobre o eixo central que, em alguns discos, tem a conformação de uma esfera cor de topázio, brilhante, e é o ponto convergente captador das emissões de fluidos magnéticos transmitidos das estações do solo ou das aeronaves de maior capacidade que estacionam, em pose estática, no mesmo campo do orbe. Pergunta: poderíamos conhecer, mais ou menos, o sistema como é projetada essa energia que alimenta e mantém em voo os discos voadores marcianos? Ramatiz: as emissões magnéticas são projetadas das estações geradoras, na forma de linhas de força em fluxo de alimentação contínua, pois esses aparelhos não têm reservas em acumuladores porque isso lhes causaria grande redução em seu voo e mobilidade. A energia magnética que recebem, não somente lhes serve para movimentar os grupos de anéis mecânicos, como é a principal responsável para que eles possam criar seus próprios campos de gravidade e movimentarem-se abrangendo grande amplitude. Pergunta: como podem criar seus próprios campos de gravidade? Ramatiz: na parte superior do aparelho existem dois anéis de força, através dos quais fluem determinadas correntes eletrônicas, produzindo campos de energia poderosa, sob a lei comum da reação e coesão, atração e repulsão. As correntes de elétrons giram-se no acumulador diferencial, que é o polo magnético fixado sobre o eixo central da aeronave. Através de controle exercido pelos tripulantes ou à distância, a massa eletrônica, magnética, pode ser dirigida, intensificada ou reduzida sobre os anéis de força, estabelecendo-se campos magnéticos em oposição ou em conexão aos demais campos magnéticos que o aparelho pretenda operar. Essa massa magnética do acumulador diferencial, criada no aparelho, em oposição ou em conjunção com o campo magnético que esteja percorrendo, pela lei dos polos contrários, atrai o aparelho em direção ao planeta que atua, ou na mesma lei magnética que rege os polos semelhantes, é repelido pelo campo igual que está em conjunção com a gravidade do aparelho. Pergunta: qual um exemplo mais objetivo, assimilável à nossa compreensão? Ramatiz: suponde que a Terra é um polo positivo. Se através dos anéis de força desenvolverdes maior capacidade de amplitude a massa eletrônica produzida, criareis no aparelho um campo magnético contrário ao teor magnético positivo da Terra, resultando, assim, um polo negativo. Então, se o aparelho voador tornou-se um campo negativo de teor contrário ao conteúdo magnético terrestre, pela lei da atração dos polos contrários, o aparelho move-se para o solo. Entretanto, modificando a operação pelos controles internos, no sentido de dardes outra direção aos elétrons que fluem pelos anéis de força, produzireis, então, no aparelho, um campo gravitacional magnético, também positivo em equilíbrio com a vibração magnética da Terra. Esclarecendo, antes, era um campo magnético em oposição ao orbe terráqueo, depois, é um campo magnético em perfeita conjunção. Se a lei dos polos contrários exerce atração, a lei dos polos semelhantes produz repulsão. Consequentemente, em tal caso, a tendência do aparelho é a de fuga, repelido pelo campo gravitacional da Terra, uma vez que possuem-se um campo de vibração igual. Por conseguinte, quando o aparelho, com o recurso dos anéis mecânicos em alta velocidade, consegue desligar-se de sua manutenção estática, passando a cão dinâmica, ele se precipita numa fuga ou corrida, à razão de 18.000 a 20.000 km por hora, pois esta é, exatamente,
a velocidade mínima capaz de vencer a força de atração da gravidade do vosso mundo. Pergunta: nessas arrancadas bruscas e violentas, a lei de inércia não rompe os tecidos dos ocupantes? Ramatiz: isso não pode acontecer porque os tripulantes estão resguardados ou protegidos por campos magnéticos em torno, e, assim, a mesma força que acelera o aparelho atua em tudo e todos que se encontram no seu interior, não havendo, pois, deslocamento violento do aparelho quando ele se desliga do ponto estático que o retinha, o qual é mantido ainda, enquanto o aparelho manobra para partir. Então, abre seu voo serenamente, visto poder controlar ou neutralizar a lei de gravidade, conforme o grau desejado, sendo indiferente que o aparelho esteja imóvel ou acelerado em alta velocidade. Pergunta: reconhecemos a complexidade do assunto, mas, se possível, desejaríamos um exemplo mais objetivo de como o aparelho se pode deslocar instantaneamente sem produzir abalo nos tripulantes. Ramatiz: para vossa melhor compreensão, citaremos um exemplo do vosso próprio ambiente. Se, dentro de um dos vossos aviões comerciais, em pleno voo na velocidade comum de 400 km/h, estiverem algumas moscas, elas voam e se movem como se estivessem no seu ambiente normal, em terra, e o mesmo acontece à fumaça solta pelos fumantes, a qual se evola, serena, como num aposento terráqueo. Pergunta: quantas pessoas podem transportar esses aparelhos marcianos, que lembram a forma de discos voadores? Ramatiz: desde 1 até o máximo de 12. Geralmente, viajam, em número igual, homens e mulheres, pois os marcianos consideram a mulher como o companheiro espiritual que deve participar de todas as atividades masculinas, num sentido de cooperação fraterna indispensável. Pergunta: na hipótese de o homem terreno se aproximar de uma aeronave marciana, os seus tripulantes assumiriam quaisquer atitudes hostis para com o curioso? Ramatiz: o homem marciano, que não destrói um inseto, não agrediria um seu irmão de outro planeta. Somente no caso de pressentir ambiente de agressividade, usaria suas armas magnéticas, as quais podem imobilizar o atacante a 2.000 metros de distância sem, no entanto, inutilizá-lo. É apenas uma ação de incidência magnético-paralisante projetada contra o cerebelo humano, porém, o efeito desaparece sem vestígios, assim que se interrompe a corrente. Pergunta: em nosso orbe circulou a notícia de que um avião militar foi desintegrado por um disco voador. Se isto é verdade, não desmente o espírito pacífico dos marcianos ou de outros visitantes interplanetários? Ramatiz: o acontecimento é real, pois os pilotos marcianos ignoravam que o material do aparelho terrestre fosse de tão fraca resistência. Esse aparelho solveu-se logo que tocou o campo radioativo que circunda o disco. Atualmente existe maior precaução da parte dos marcianos, que não se aproximam demasiadamente dos aviões terrestres. O acidente os constrangeu bastante, de tal modo que, agora, ao aproximarem-se da Terra, desenvolvem observações exaustivas, a fim de que o caso não se repita. Pergunta: por que os marcianos não entram em contato oficial com a nossa humanidade, desde que são pacíficos? Ramatiz: o contato será feito após eles efetuarem o levantamento topográfico da Terra, assinalando suas bases militares, fontes de produção bélica, instituições de produção atômica, e, também, núcleos de vida pacífica. Como não ignoram o espírito belicoso do terrícola e suas contradições emotivas, é necessário que o primeiro intercâmbio e trocas afetivas sejam realizados sob um ambiente de profunda compreensão de vossa parte e completo desinteresse da posse prematura de suas conquistas mais altas. De modo algum, os marcianos animam-se de ser responsáveis pelo mau emprego que fizerdes dos seus engenhos pacíficos. Pergunta: temos ouvido referência a previsões de que os marcianos pretendem invadir a Terra. Ramatiz: o Conselho Interplanetário de Marte não deliberou em invadir a Terra. Aliás, um caso dessa natureza seria tão importante para eles como uma invasão que vós decidisseis contra a Groenlândia ou as aldeias Zulus. No entanto,
Quando melhorarem os estados de ânimo e as disposições amistosas de vossa humanidade, cremos que eles farão contato mais direto com a Terra. Mas não deveis considerar esse problema ipsis literis, pois, se os mentores marcianos têm esse desejo naturalmente, os condutores espirituais do vosso planeta ainda consideram prematuras essas relações ou intercâmbio convosco, devido aos tristes acontecimentos que tendes provocado com o advento dos aviões. Pergunta: quais foram esses acontecimentos? Ramatiz: os acontecimentos provindos depois que a abnegação e magnanimidade de Santos Dumont e dos irmãos Surete propiciaram essa conquista no sentido das relações humanas. Entretanto, essa ave abençoada, que apressaria o encontro dos corações afetuosos, o terráqueo a transformou num pássaro de ferro a desovar ovos de fogo sobre a humanidade infeliz. Consequentemente, os mentores espirituais que regem os destinos do vosso planeta temem que façais o mesmo com os discos voadores e os transformeis em nova máquina destinada a despovoar o vosso orbe. Só as vossas boas intenções e leais disposições para a vida superior poderão favorecer um contato mais breve e direto com os representantes de Marte. Pergunta: eles poderiam aterrissar na Terra? Ramatiz: já o fizeram em zonas desertas e completamente desabitadas, a fim de não causarem pânico, pois conhecendo vossas atitudes impulsivas e descontroladas, sabem que isso lhes criaria situações difíceis e embaraçosas. Não seria de espantar que alguns terrícolas mais afoitos, em face da certeza de outros mundos habitados e ante a perspectiva de insólitas aventuras ou pela antevisão de páramos celestiais, se precipitassem até o assalto às aeronaves, não compreendendo que as moradas do Pai são a escada de Jacó que só pode ser subida de degrau em degrau, e não galgada em saltos quilométricos. Incompreensão que, aliás, tem levado muitos terrícolas a fecharem-se num ascetismo de clausura e penitências, na ilusão de que, mediante a cinécia de interesse personalista e isolados de tentações do mundo, lhes será mais fácil a conquista do céu. Além disso, haveria também a considerar o perigo de vos interessardes demasiadamente pelo funcionamento mecânico dos discos, antes de vos integrardes do mecanismo dos evangelhos de Jesus, pois, se vos inteirasseis do problema, é quase certo que aperfeiçoaríeis ainda mais os processos no lançamento de bombas atômicas e balas dos canhões eletrônicos, demonstrando que o homem em vosso orbe, em vez de se esforçar por ser a imagem de Deus, prefere ser a realidade do gênio do mal. Pergunta: qual seria o aspecto exato que nós veríamos deparando com um desses aparelhos a pouca distância? Ramatiz: dependeria, naturalmente, de qual planeta que o aparelho pertencesse, pois já vos dissemos que existem grandes diferenças entre os mesmos, inclusive quanto ao sistema, embora todos eles só possam atingir o vosso mundo ou além, aproveitando a energia da lei de gravidade. O aparelho marciano, tipo comum, vos daria a ideia de uma enorme calota, de relevos salientes no terço superior, circulada de escotilhas de vidro azulado, transparente. A sua cor usual é entre o laranja rosa até o salmão e, às vezes, o puro turquesa. A sua aparência, quanto ao material, dar-vos-ia a ideia de alumínio ou aço polido, pois a superfície é absolutamente lisa e macia, dando impressão de estar maravilhosamente encerada. Todo o aparelho é construído com a substância vítrea a que já nos referimos, resistente a mais de 6.000 graus de calor, e as vossas metralhadoras, por mais possantes, não produziriam quaisquer arranhões na sua couraça. Tais aparelhos, embora atinjam até 30 metros de altura por 60 metros de diâmetro, poderias movê-los de lado, até certa altura, pois não pousam definitivamente, eles flutuam a 1 ou 2 metros, em perfeito equilíbrio no seu campo estático de gravidade, conforme faz o vosso beija-flor, essa joia lá daqui, para sugar o néctar das flores. Se mantém em voo estático. O que mais destaca os discos são as auras de luz polarizada que vibram em torno. A sua poderosa superfície é radioativa e capaz de desintegrar qualquer veículo ou aeronave terráquea, pois, desde que os acumuladores diferenciais sejam elevados à sua potencialidade máxima de radiação magnética,
todo e qualquer elemento do vosso mundo, que permanecesse a distância igual a 3 vezes o tamanho do aparelho, seria desintegrada instantaneamente. Pergunta: qual a função desse campo radioativo desintegrador? Ramatiz: serve como exterminador da fauna bacteriológica do plano físico e dos bacilos psíquicos no campo imponderável, e que afetariam o organismo marciano nas atmosferas estranhas. Forma também a couraça magnética defensiva do aparelho, ante as surpresas noutros orbes desconhecidos. Pergunta: a radiação é sempre desintegradora, mesmo sob baixa frequência? Ramatiz: nos voos normais a frequência é reduzida para o mínimo radioativo, tornando-se, então, apenas um campo que repele contatos diretos. Pergunta: uma vez que os discos voadores não possuem reservas de energias absorvendo as estações, em Marte, como podem eles se movimentar nas atmosferas de outros planetas? Ramatiz: esse quantum energético é transmitido de uma aeronave-estação, que se mantém na mesma área, a algumas dezenas de quilômetros de altura. Pergunta: quais as condições que poderiam pôr em perigo a estabilidade dos discos voadores, em nossa atmosfera? Ramatiz: esse perigo, embora remoto, reside em tudo aquilo que pudesse operar violentamente nos campos magnéticos do vosso orbe, porque os voos na atmosfera são baseados no teor da força gravitacional existente. As explosões atômicas, inesperadas, poderiam criar-lhes desequilíbrios na sustentação das forças magnéticas, mas a espaçonave-estação tem recursos para ativar o fluxo energético mantenedor de estabilidade. Também as tempestades magnéticas no campo terrestre, cuja intensidade e efeitos não são perfeitamente conhecidos dos marcianos, poderiam causar descompensações e exigir providências excepcionais por parte da nave comandante. Embora remotíssimo de acontecer, também há repercussão de influências astronômicas imprevistas, por serem mais coercivas na vossa área magnética, seria possível perturbarem a normalidade desses voos. Pergunta: na suposição de que um disco voador fosse colhido na área de deflagração da bomba atômica, que poderia acontecer-lhe? Seria desintegrado imediatamente? Ramatiz: o material de que é construído não seria afetado, pois o impacto atômico não lhe alcançaria a intimidade eletrônica, devido à sua poderosa cortina radioativa. Porém, a violência seria capaz de produzir grandes fricções no material das linhas magnéticas de defesa interna, resultando, certamente, incandescência na sua atmosfera interna, algo semelhante ao fenômeno da luz elétrica, na lâmpada incandescente de Edison. E embora a nave principal, pela televisão refratada, pudesse observar o acontecimento e fazer aterrissar o aparelho sob controle, à distância, dificilmente os tripulantes se salvariam. Presentemente, os cientistas marcianos já identificaram certas faixas de magnetismo muito absorvente alimentadas por agrupamentos minerais radioativos e que são verdadeiros canais magnéticos capazes de interferir um tanto na estrutura material dos aparelhos. Pergunta: qual é um exemplo dessa interferência e seus efeitos? Ramatiz: durante os voos mais rasantes, essas faixas provocam determinada reação nas aglutinações moleculares do material, podendo ocasionar um desgaste prematuro, embora sem graves consequências, como seja uma condensação aumentativa na radioatividade e consequente derretimento parcial da substância. Pergunta: qual a sensação que os marcianos têm da nossa atmosfera? Ramatiz: igual a que vos toma quando penetrais nas cavernas umedecidos e de emanações opressivas. Sua sensibilidade delicadíssima exige-lhes gradual adaptação, assim como vos preparais para submergir no fundo do mar ou penetrar no interior das minas de carvão. Eles, por requisição mental, aumentam suas defesas orgânicas. Pergunta: a atmosfera da Terra chegará um dia à mesma fluidez ou pureza etérea da atmosfera de Marte? Ramatiz: sem dúvida. O processo ascensional dos orbes é idêntico em qualquer latitude cósmica. Há muitos milênios, a atmosfera terráquea seria absolutamente funesta aos pulmões da vossa humanidade atual. Marte já possui o teor atmosférico idêntico ao que tendes agora,
e o grau já conseguido por Marte, na sua ascensão física e espiritual, também será alcançado pela Terra. Os planetas afastam-se, gradualmente, do Sol. À medida que perdem a sua densidade magnética, na pulsação de vida cósmica, refinam-se ou fluidificam-se pela esterilização ou escoamento de seus resíduos e impurezas radioativas. A purificação da área magnética dos planetas liberta-os, gradativamente, da influência magnética do campo solar. O Sol vê seus filhos, os satélites, emancipando-se gravitacional e magneticamente, por irem ganhando, cada vez, maior distância. É a lei de correspondência vibratória, atuando com absoluta equidade, tanto nos seres, como nas massas planetárias. À proporção que as humanidades se espiritualizam, os planetas que elas habitam, também se purificam em sua massa física, ou seja, a evolução espiritual de seus habitantes, implica e ativa a evolução cósmica de seu habitat. A rudeza fisiológica dos dinossauros antediluvianos estava em equilíbrio com a atmosfera de gases sufocantes da Terra naquela época. Consequentemente, a atmosfera tênue e rarefeita de Marte está em consonância com a sutilidade psíquica e espiritual dos marcianos, e o vosso mundo também é candidato ao teor magnético atual de Marte, cujo evento se realizará tão cedo quanto sejam os vossos esforços no sentido de evolução espiritual. E pela mesma lei, os marcianos estão lutando para se aproximarem dos maravilhosos desideratos espirituais dos habitantes de Saturno. Pergunta: as espaçonaves interplanetárias nunca desceram até a linha de voo dos nossos aviões? Ramatiz: o chamado fuso voador já fez experiências em lugares e ilhas nas zonas crepusculares. Pergunta: esse fuso voador também utiliza, para sua propulsão, o elemento que referiu, captado na atmosfera de Marte? E, em caso afirmativo, não há perigo de vir a faltar-lhe o dito elemento quando essa aeronave se afasta para a área de outros orbes? Ramatiz: isso não acontece porque ele possui tanques com energia concentrada, que lhe alimentam os geradores, e que desempenham a mesma função dos acumuladores que utilizais em alguns dos vossos veículos. Pergunta: qual é a missão principal desses discos voadores, em nossa atmosfera? Ramatiz: procuram extrair a atmosfera da Terra, para conhecerem o teor magnético, as faunas microbianas, miasmas e bactérias, as poeiras telúricas e as cinzas radioativas, e principalmente, as emanações e eflúvios que se evaporam do solo, sob a ação quimiofísica do Sol. Verificam também as condições de profilaxia preventiva quanto aos tipos de antitoxinas para sua defensiva orgânica. Pergunta: diante dos terrícolas, quais seriam as impressões dos marcianos? Ramatiz: não seria um acontecimento incomum, pois já estão mais ou menos habituados a esses intercâmbios interplanetários. Notariam nos terrícolas a ausência de protuberâncias que os marcianos têm na altura das omoplatas. E também lhes chamaria a atenção a sua pele enrugada, crivada de sinais, manchas, descolorações hepáticas ou anêmicas, os seus modos grotescos de andar e gesticular, a sua aderência mais colada ao solo, daria ao marciano a ideia de estar em presença de um silvícola dos mundos inferiores. A mesma impressão que os espanhóis tiveram dos primeiros selvagens apresentados por Colombo, na corte da Rainha Isabel, seria que teriam os marcianos ante os seus irmãos da Terra. Pergunta: os raios que eles utilizam para se defender, prejudicariam a saúde dos terrícolas, dias após? Ramatiz: eles podem atuar com vigor no cerebelo e nas regiões dos plexos, através de projeção de forças etéricas desconhecidas de vossos cientistas, porém, sua ação exclusivamente magnética não deixa efeitos nocivos ao organismo. Pergunta: um terrestre poderia ir até Marte, sem perigo de sucumbir? Ramatiz: conhecido o teor exato do sangue terrícola, suas impurezas específicas, tempo de coagulação e viscosidade intervasos, os cientistas marcianos poderiam conduzir o eventual turista, quer em estado de hipnose e o coração em fibrila, adaptando-lhe, artificialmente, uma atmosfera terráquea, cuja dificuldade seria, apenas,
a de controlar os dois campos gravitacionais na mesma aeronave, um para os marcianos e outro para o terrestre. Entretanto, como já existem em Marte alguns pilotos veteranos, com alguns anos de adaptação à vossa atmosfera, esses seriam os mais indicados para conduzir o cidadão da Terra. Pergunta: a quem refira, na Terra, que o assunto das aeronaves interplanetárias está contido na profecia de Ezequiel, na Bíblia? Ramatiz: realmente, o assunto está exposto sob forma simbólica, por Ezequiel, quando de seu cativeiro à beira do rio Chebar. Os profetas constituem a voz oculta e antecipada dos acontecimentos futuros, são os noticiaristas prematuros. No capítulo 1, versículo 4, Ezequiel notifica perfeitamente a ideia de alta velocidade dos campos radioativos das aeronaves, quando diz na sua visão: um vento tempestuoso vinha do norte, havia uma grande nuvem, um fogo revolvendo-a e um resplendor em torno dela. E mais, que no meio da nuvem resplandecente saía uma coisa como cor de âmbar, e na vossa linguagem atual, o âmbar é um corpo amarelo, semitransparente, isto é, na cor exata das naves marcianas. No versículo 13, Ezequiel reforça sua visão e confirma as poderosas radiações que já vos expusemos antes, quando comunica. Era como brasas, de fogo ardente, com uma aparência de lâmpadas, o fogo resplandecia e saíam relâmpagos. No versículo 14, insiste, ainda, em dizer que os animais corriam e se tornavam à semelhança de relâmpagos. Pergunta: reconhecemos nessas descrições o tipo das aeronaves interplanetárias, mas há quem afirme que também são descritos, ipsis literis, os discos voadores. Ramatiz: igualmente, podereis assinalá-los nos versículos 9 e 10 do capítulo 10, quando o profeta enuncia: e eis 4 rodas junto aos querubins, ou seja, 4 discos voadores junto de criaturas do outros orbes, havendo, na realidade, muita semelhança entre o querubim e um marciano louro, com os seus cabelos compridos e as faces ternas de uma criança. Mais além ele explica: e o aspecto das rodas era como cor de turquesa, isto é, cor de alumínio, azulado, com liga de cobre, e que por singular coincidência é exatamente a tonalidade desses aparelhos marcianos. Ainda no versículo 10, cita o profeta: as 4 rodas tinham uma mesma semelhança, como se estivera uma roda dentro de outra roda, causando espanto à sua admirável previsão de saber que os discos voadores possuem anéis mecânicos, que os auxiliam no voo, e que são verdadeiras rodas dentro da roda principal, girando em sentidos contrários. Nos versículos 11, 16 e 17, do mesmo capítulo 10, nota-se a preocupação do vidente em comunicar que onde iam os animais iam as rodas também, revelando que as naves interplanetárias, simbolizadas nos animais, transportavam os discos em seu interior, levando-os para onde iam. No versículo 12, afirma que as rodas estavam cheias de olhos, confirmando que os discos voadores não possuem janelas comuns, porém, escotilhas esféricas, que lembram as aberturas no caso dos transatlânticos. A própria energia magnética que a nave principal fornece para a propulsão dos discos, sem a qual estes não se moveriam, Ezequiel previu com sagacidade, pois no versículo 21 do capítulo 1 graus, ele diz: porque o espírito do animal estava nas rodas, podendo ser traduzido, ipsis literis, a energia magnética da aeronave principal estava nos discos. Há, mesmo, certa clareza em se identificar os marcianos na profecia de Ezequiel, pois ele descreve o seguinte, no versículo 8, do capítulo 1. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, cuja descrição lembra-nos, muito bem, as protuberâncias que os habitantes de Marte possuem juntas omoplatas, sobre os braços. Outro fato expressivo, Ezequiel notifica no versículo 13, capítulo 10, quando assevera: e, quanto às rodas, a elas se lhes chamou meus ouvidos de galgal, de cuja palavra se fez a corruptela para o verbo galgar, que se refere a elevar-se, subir, alinhar, pular, subir repentinamente, elevar-se velozmente, saltar, etc., ou seja, a representação exata e dinâmica dos movimentos facílimos,
que executam os referidos discos, nas suas excursões e mobilidades que espantam os terrícolas. Não podemos prosseguir no assunto, em face da exiguidade desse trabalho mediúnico, embora o observador atento possa encontrar, na Bíblia, através de outras profecias, novas justificações da hora severa e dolorosa que atravessais.